O Supremo Tribunal Federal retomou, depois de 13 anos, o julgamento sobre os royalties do petróleo. É uma discussão bem antiga e muito relevante, porque ela é uma discussão sobre como é que se dividem os recursos naturais que o Brasil possui. Outra discussão relevante, que é o mesmo contexto, a Câmara aprovou o texto base do projeto sobre minerais críticos. É a mesma situação. Como é que o Brasil vai tratar os recursos naturais que possui? Reportagem de Luciana Amaral. Uma questão antiga e cada vez mais estratégica volta ao centro do debate em Brasília: como dividir a riqueza dos recursos naturais do país. O Supremo retomou a discussão sobre a distribuição dos royalties do petróleo, uma briga direta entre estados produtores e o restante do país. São os pagamentos que empresas fazem ao Estado brasileiro para compensar a exploração de petróleo e gás natural. Hoje, a maior parte fica concentrada em estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo. O debate começou lá atrás, em 2012, quando o Congresso aprovou uma redistribuição desses recursos, ampliando o repasse para todos os estados. A então presidente Dilma Rousseff vetou a mudança, mas o parlamento derrubou o veto. Como resposta, o estado do Rio de Janeiro acionou o Supremo, alegando que a lei seria inconstitucional. Em 2013, portanto há 13 anos, a ministra Carmen Lúcia concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da legislação. E assim está até hoje. O STF agora analisa um conjunto de ações que contestam a lei de 2012 para definir como fica a distribuição dos valores bilionários. Eles entraram e saíram de pautas esses feitos várias vezes, até porque houve a tentativa, a pedido de diversos governadores, de se tentarem acordos. E houve uma mudança significativa, inclusive normativa, que não altera o quadro do que está posto como questões fundamentais. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro alega que a remodelação seria catastrófica para os fluminenses, com perdas de mais de 20 bilhões de reais ao ano. Ao mesmo tempo em que o STF trata do petróleo, o governo tenta avançar aqui no Congresso com uma proposta que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, envolta também em debates de soberania e de controle estatal. A oposição articulou para que um conselho do governo não tenha poder de veto prévio a projetos, além de retirar a autorização prévia do executivo para operações societárias envolvendo ativos considerados estratégicos. No entanto, o texto aprovado ainda mantém fortes poderes de controle governamental, um meio-termo para todos os lados. No pano de fundo, as questões em análise tanto no Supremo quanto no Congresso debatem quem fica com a renda de riquezas naturais do Brasil e qual o papel do governo na distribuição desses recursos. Welber, desculpa eu ter pronunciado errado o seu nome ao apresentá-lo, mil perdões, mil perdões. Welber, é W alemão, né? W alemão. W Welber alemão, Barral. Welber, é isso aí, W alemão. Vamos lá, Welber. Nós estamos tratando de como é que o Brasil ganha com seus recursos naturais. Ao se debruçar e olhar o que hoje está sendo aprovado, ou acabou de ser aprovado na Câmara, sobre os minerais críticos, Welber, qual é a sua visão? William, então, um pouco para localizar o tema. O Brasil tem uma legislação já sobre exploração mineral que se aplica a qualquer tipo de recursos naturais, minerais. A partir daí, o que foi proposto foi uma legislação agora para tratar especificamente os chamados minerais críticos, estratégicos e terras raras, que são a grande promessa de utilização no futuro, principalmente para a tecnologia. Esses minerais hoje, principalmente as terras raras, são controlados fundamentalmente e explorados pela China, e 95% é controlado e processado pela China. Então há um grande temor, não só dos americanos, mas de outros países, de que a evolução, por exemplo, de energia solar, carros autônomos, carros elétricos, etc., que dependem dessas terras raras, possam ficar muito concentradas nas mãos dos chineses. E aí está o grande valor estratégico desses minerais que são utilizados, inclusive, para produtos de vanguarda, como é o caso de armamentos, mísseis, etc.
O Brasil tem 23% das reservas mundiais de terras raras. E aí está o grande interesse internacional no Brasil e o interesse que o Brasil tem não só de explorar, mas de processar e refinar e trazer uma cadeia produtiva para o Brasil. Então, é nisso que se reflete o atual projeto que passou na Câmara. É um projeto que foi relatado pelo Arnaldo Jardim, que é um dos deputados mais preparados, talvez, do Congresso Nacional, e que tenta equilibrar uma visão mais intervencionista, que fazia parte de alguns deputados da esquerda, com uma visão de atrair investimentos para o Brasil, porque não adianta de nada o Brasil ter as riquezas e não explorar. E o relatório é um pouco o resultado disso, que vai agora, claro, para ser debatido no Senado. Ficou claro para você, Thaís, em que medida, ou qual é, vamos dizer, aí a gente não pode ser maniqueísta, total intervenção ou nenhuma intervenção do Estado, mas há um grau de intervenção do Estado aí nessa regulamentação. Te agradou? William, eu assim, nem me agrada nem me desagrada, apenas me preocupa como é que o quanto disso vai fazer reverter em investimento, né? O Brasil experimentou esse grau de intervenção no pré-sal, com o regime de partilha, que depois, a partir do governo ter, mesmo antes, na Dilma já começou a dar água, porque era uma obrigação de ter a Petrobras 100% das operações, era uma venda que indicava o seguinte, ganhava quem se comprometia a dar mais sobra de reserva, de exploração para a União, né? E não quem era mais eficiente, e não quem faria melhor exploração e que indiretamente devolveria mais recursos para o Estado. Então, o que eu não consegui entender ainda qual é o tipo de poder que o governo quer ter, porque se for ter poder, pela entre aspas, soberania, que é esse valor, que apareceu várias vezes no relatório final, inclusive me chamaram a atenção alguns empresários, que a palavra soberania apareceu várias vezes, né? A soberania tem que ser sobre a eficiência daquilo que está no nosso território, né? Sobre o maior ganho, não só financeiro, mas ganho de participação em mercado, de poder, para sentar à mesa e dizer, escuta, eu tenho 23% das reservas, então só a soberania sozinha não resolve. Então, eu acho que ainda tem aí alguma coisa para se trabalhar nessa regulação. Ela não é para ser totalmente free market, o mercado inteiro vai se resolver. É óbvio que tem que ter uma participação do Estado, até porque tem uma questão estratégica aqui. Agora, vir com o mesmo pensamento, carregado dessa história de soberania, mas assim, uma soberania que não traz nada de volta para o Brasil, ou que pode trazer pouco, e no caso das terras raras e dos minerais críticos, o timing conta muito. E tudo que for investido para a exploração desse setor demanda muito capital, muita mudança de infraestrutura, demanda até engenheiro que o Brasil não tem. Petróleo é nosso e Deus é brasileiro são duas frases irresistíveis, Caio. Bom, William, esse julgamento do Supremo, ele é fantástico do ponto de vista do jornalismo político, porque ele tem várias camadas e todas as camadas possíveis que você possa imaginar. Primeiro, ele envolve uma decisão liminar que suspendeu a decisão do Congresso Nacional de redistribuir os royalties do petróleo dos estados produtores para os estados não produtores. É uma liminar que perdurou 13 anos. 13 anos, uma canetada da ministra Carmen Lúcia suspendeu uma decisão legítima do Congresso Nacional e ficou ao longo desse tempo. O deputado Júlio César, do PSD do Piauí, calcula que os estados não produtores deixaram de receber mais de 200 bilhões de reais nesse período apenas por essa canetada. 2, ela tem uma expectativa muito grande sobre o voto do Luiz Fux, que é um ministro do Rio de Janeiro, que tende a apontar a inconstitucionalidade dessa lei de 2012. E por que isso é interessante? Porque, em princípio, Carmen Lúcia e Luiz Fux integram hoje o mesmo grupo a favor das investigações no caso Master no Supremo Tribunal Federal, e tem até isso envolvido. Terceiro, tem um debate interessante, porque o governo entrou nessa semana, a Advocacia Geral da União, com um posicionamento pela constitucionalidade completamente distinto do posicionamento do mesmo governo do PT de 2013, quando era o Luiz Inácio Adams, o AGU. Ou seja, um governo do PT se manifestou de uma maneira em 2013, era o governo Dilma, e de outra maneira nesse mesmo debate, agora numa petição protocolada nessa semana. Outra questão interessante, o estado do Amapá
que integrava o grupo de estados que defendeu, que eram estados não produtores, que defendeu lá atrás a redistribuição desses royalties do petróleo para os estados não produtores, que ele era não produtor, entrou com uma petição agora no final de abril, falando, poxa, agora tem a margem equatorial aqui, então essa decisão deve ser inconstitucional, ou seja, um estado que era não produtor e agora é potencialmente produtor, com a bacia da Foz do Amazonas lá no Amapá, virou a posição e fala, não tem que redistribuir esse dinheiro tem que ficar comigo. Então tem várias camadas possíveis. Se eu te falar uma tendência do que eu tenho ouvido, é de queda da liminar da Carmen Lúcia, mas uma modulação de uma transição para os contratos futuros a partir desse julgamento. Mas o para trás ficou para trás, porque são muitos recursos envolvidos nessa potencial redistribuição dos royalties do petróleo. E o governo Lula hoje defendendo que os royalties fiquem com os estados produtores, porque poderia levar a um colapso financeiro, principalmente no Rio de Janeiro, que é um dos maiores arrecadadores de royalties do petróleo. Daniel, você está me pedindo a palavra, vou passá-la imediatamente a você, mas com um pedido também. Lula está desembarcando nesse momento em Washington. Uma das coisas que ele leva, ou a gente supõe que ele esteja levando, para ser colocada na mesa frente ao Trump, é exatamente o que foi aprovado na Câmara sobre terras raras. Prossiga, Daniel. Então, eu ia falar um pouquinho de petróleo, de royalties, deixa eu mudar então para o PL dos minerais críticos. Completa com o petróleo do Caio, daí você pula para o... Eu só queria trazer um depoimento que eu acho importante, William. Essa legislação é de 2012 e eu cobri muito vivamente a tramitação do projeto naquela época. E qual que é a pegada, qual que é a ideia motora por trás da legislação? É que royalties de petróleo concebidos quando o petróleo era explorado onshore ou em terra, que é pouco no Brasil, ou na bacia de Campos, no Poçal, a 30, 40 quilômetros da costa, obviamente embutia riscos ou prejuízos ambientais. E quem abrigava esses investimentos, as cidades e os estados, precisavam ser remunerados por esses riscos e por essas despesas socioambientais. Eu fui visitar uma plataforma de petróleo no ano retrasado, saí do aeroporto de Jacarepaguá e percorri quase 2 horas de helicóptero Oceano Atlântico adentro. Então, numa plataforma do pré-sal a quase 300 quilômetros da costa, você não tem pressão direta sobre o município ali na costa. A pressão é muito mais reduzida. Por isso a ideia de que se você tem menos risco, os royalties podem ser distribuídos a outros, porque é um patrimônio da União. Essa é a ideia motora. Então, é só para pontuar isso. Inclusive, os municípios do Rio, Saquarema, Maricá, Campos, todos esses que abrigam investimentos no Poçal e que se beneficiaram muito dos royalties, esses municípios não prosperaram no seu IDH, não tiveram investimentos de qualidade relevante em meio ambiente, infraestrutura, educação, saúde e por aí vai. Sobre minerais críticos, William, estava acompanhando a tramitação agora, o projeto tinha é uma boa legislação, ela é receptiva ao capital privado, estrangeiro ou nacional, mas ela tinha um ponto de preocupação intervencionista. O projeto não trouxe a Terrabras, a estatal para terras raras, mas trouxe um conselho, que em tese até existe algo semelhante nos Estados Unidos, o CFI-US, que diz sim ou não para operações societárias, para uma compra, para uma aquisição, para um acordo internacional. Qual é a diferença no Brasil? Você teria um conselho especial de minerais críticos estratégicos e qualquer compra, por exemplo, da Serra Verde que é uma mineradora no norte de Goiás de terras raras, o único projeto do Brasil, por uma mineradora americana, ou a compra de jazidas de cobre da Anglo American por uma empresa chinesa, que aconteceu no ano passado, teria que ter anuência prévia de um conselho formado pelo governo, que podia arbitrar de forma, inclusive, ideológica. Isso acabou caindo na última hora de tramitação do projeto por um certo consenso, um pouco à revelia do governo, mas, no final das contas, por um certo consenso. Ainda guarda um pouco de discricionariedade o projeto, porque o governo poderá influenciar dependendo do decreto presidencial que virá depois da lei. Mas o maior perigo do ponto de vista de investimento privado foi-se embora do projeto tal qual ele estava tramitando até 3 horas atrás. Mudou para melhor.
Elber, deixa eu aproveitar a sua presença. Eu tenho um pouquinho de tempo ainda nesse segmento antes de encerrá-lo e ver a sua avaliação do que vai ser tratado em Washington entre Trump e Lula, levando em consideração especificamente o poder de barganha ou não que nós temos em relação a ele, levando em consideração o que foi aprovado agora. William, veja só, como o Daniel mencionou, havia algumas más ideias, né, que foram apresentadas no Congresso Nacional. Uma delas era a criação da Terrabras, a outra havia uma ideia, inclusive, de proibir os contratos de off-take, que são fundamentais para o financiamento de projetos. São projetos muito intensivos em capital. Então, o projeto final acabou sendo bastante equilibrado. Ele atrai investimento, busca atrair investimento estrangeiro, mantém ainda o chamado conselho, mas sem um veto a priori contra investimento no Brasil. Como eu disse, é importante o Brasil atrair investimento de todo lado para poder aproveitar esses recursos e aí, claro, vai ter uma discussão sobre a distribuição desses recursos entre os entes federativos. Agora, esse tema é um tema central para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm pressionado o Brasil para avançar num acordo que já fizeram com vários outros países, inclusive países da América Latina, em matéria de minerais críticos, principalmente com a chamada cláusula de first offer, que é a ideia de que os Estados Unidos poderiam ter uma primeira análise sobre cada projeto. O Brasil resiste a isso e o Brasil vai tentar empurrar, fundamentalmente na conversa de amanhã, o acordo que já assinou com a Índia e com a Europa, com os Emirados Árabes sobre minerais críticos, que é um memorando de entendimento. É um acordo bastante vago, que não tem obrigações definitivas, que permite um grau de autonomia para a tributação, inclusive, sobre as cadeias produtivas desses itens no futuro. Então, esse vai ser um debate interessante pela relevância que o tema tem do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos e pelo temor que os Estados Unidos têm de que a China não só invista nesses recursos, mas que também controle os preços mundiais desses recursos. Então, isso seguramente vai estar na mesa de negociação amanhã. Caso não haja evolução, já terá sido, mas a reunião seja positiva do ponto de vista de cordialidade diplomática, isso já terá sido uma vitória tanto para Lula quanto para Trump.